Tá quente? Nossa, tá muito quente ela, hein? Então vai deixar assim. Muito quente. Vamos lá, segura aí. Bom, vamos lá. Esse aqui na minha mão é um aparelho chamado luxímetro. Quando eu apertar o botão Power aqui, ele vai medir a quantidade de lumens através dessa fotocélula. É calibrado de fábrica, ele não é um aplicativo de celular, é um equipamento mesmo chamado luxímetro. A função dele é medir a quantidade de lumens. O que nós descobrimos aqui é o seguinte: nós temos duas lâmpadas encaixadas em uma luminária e ela produz uma quantidade de lumens a considerar de determinadas distâncias. Exemplo, 1,5 metro. Nós vamos medir aqui a quantidade de lumens que aquela lâmpada está gerando e depois nós vamos retirar uma lâmpada para ver o quanto é que vai cair de lumens, de geração de lumens. O luxímetro está ligado e está dizendo que estamos com 156 lumens sendo produzido por aquela luminária com apenas uma única lâmpada. Agora o João vai colocar outra lâmpada lá e nós vamos ver quantos lumens vai produzir duas lâmpadas. Agora o João colocou novamente mais uma lâmpada lá, ou seja, com duas lâmpadas, quantos lumens ela está produzindo aí, João? 225. 225. Quanto é que estava produzindo antes? 150. Deixa eu filmar aqui, ó. 150. 150. Com uma lâmpada estava produzindo 156. Vamos parar em 150. Com duas lâmpadas, tecnicamente, nós deveríamos estar produzindo uns 300 lumens. Ou pelo menos a expectativa, né? A quantidade de lumens de uma lâmpada é elevado a 2. As lâmpadas lá em cima possuem o mesmo tempo de vida. Então, quando a gente coloca duas luminárias, duas lâmpadas lá, a expectativa é que ela gere uma quantidade de lumens e, na verdade, ela não está gerando. Ou seja, está havendo um desperdício de lumens lá dentro. Certo. Como nós estamos aqui em São Miguel, tem uma salinha escura lá que nós vamos usar como laboratório e nós vamos colocar várias lâmpadas por idade e por produção de lumens lá, para que vocês tenham uma ideia. Aqui a escada, e debaixo da escada fizeram um quartinho para guardar produtos de furto, confinado, e é exatamente aqui que nós vamos transformar em nosso laboratório para algumas experiências com lâmpadas. Aqui nós temos lâmpadas novas, lâmpadas com 2 meses de uso, com 6 meses, com 1 ano e mais de 1 ano. Mas eu sei isso mesmo, quando eu penso aqui, eu gosto mesmo. Aqui nós temos um termômetro para medir temperatura por dissipação. Aqui nós temos um aparelho chamado... como é o nome disso aqui, João? Poxa, eu sei. Luxímetro. Para medir a quantidade de luz que o ambiente está sendo gerado. Aqui nós temos um amperímetro, aqui nós temos um voltímetro. Bom, dentro desse quarto aqui, nós temos uma lâmpada. Apaga a lâmpada, João, por favor. Fica totalmente escuro e pode acender. Aqui será nosso laboratório. Daquela lâmpada até esse banquinho tem 1,70 m, que é exatamente a somatória dos olhos, da altura dos olhos, mais 1,70 m para cima, onde vai ficar a lâmpada. Aproximadamente 3,40 m de pé direito, da lâmpada até o chão. Então nós vamos colocar agora a lâmpada que tem mais de 1 ano de vida. Nesse momento o João vai tirar a lâmpada que tem aquela lâmpada lá e vai colocar uma que tem mais de 1 ano de vida. Essa tem aproximadamente 1 ano e 6 meses. Eu vou colocar então fecha a porta para entrar claridade. Ok, fecha. E sai daí que está fazendo sombra. Afasta para cá. Então esta lâmpada lá em cima está gerando 26 lumens. Nós vamos trocar agora por uma outra lâmpada que tem 6 meses de vida. Substituindo a lâmpada. Opa, deu a luz. Essa lâmpada tem um pouquinho mais de 6 meses. Mais de 1 ano, 6 meses. Não, foi a primeira lá. Aquela primeira é a mais antiga de todas. E ela está gerando 25 lumens. 25 lumens essa lâmpada está gerando. Agora nós vamos continuar trocando de lâmpada até chegar uma lâmpada zeradinha.
Cadê 2,5? A próxima lâmpada a ser substituída será uma lâmpada com 2 meses de vida. Pronto, o João acabou de colocar uma lâmpada com 2 meses de vida. Sai para fazer sombra, volta um pouquinho. Voltando para o luxímetro. 130. 130, pode botar que ela vai para 130. 130. Não? 126. Parou em 126. Essa lâmpada com 2 meses de vida está gerando 126 lumes. Agora vamos para uma lâmpada nova. Fecha para entrar a claridade lá de dentro aqui. Essa lâmpada nova. Nitidamente a gente percebe a qualidade de uma lâmpada para outra. Enquanto uma lâmpada antiga está... uma lâmpada, por exemplo, de 1 ano está gerando 26 lumens, ou 22, sei lá, não me lembro 26. mais. 26, né? Esta lâmpada está gerando 160 lumens. 163 lumens. 163, né? Então, o que acontece? À medida em que as lâmpadas vão envelhecendo, ou que a lâmpada vai envelhecendo, ela vai perdendo a capacidade de gerar lumes. Então, vamos explicar aqui agora como é que funciona isso. Aqui eu tenho uma lâmpada queimada, e cada lâmpada é composta por 6 trilhas, sendo cada trilha com 10 lâmpadas. E essas lâmpadas possuem esses pequenos LEDs aí, e esses LEDs têm uma parte... e essa parte... Ai, meu Deus, deixa eu parar de rir aqui, pô. Espera aí, João, daqui a pouco você escuta os seus áudios. Que áudio, meu amigo? Você não escuta esse o quê, né? Ai, cacetada. Vamos lá, ó. Desculpa aí, gente, vamos lá. Aqui, essa parte amarelinha aqui, é um LED, é um diodinho aceso com uma camada de fósforo. À medida em que isso aqui vai sofrendo temperatura ou variação de temperatura, ele vai perdendo a capacidade de gerar lumens. Então o grande problema está na temperatura da lâmpada. Se puder controlar a temperatura, automaticamente vai dar muitos anos de vida aqui para esta lâmpada. O que nós percebemos com os estudos, que se eu pego aqui uma lâmpada nova, por exemplo, ela tem os LEDzinhos amarelinhos, mas bem amarelinho, como se fosse realmente novos. E ali ela está bem já desgastada. Isso acontece em função da temperatura, que é por causa da variação da amperagem que nós vimos. Mais amperagem aquece mais, menos amperagem diminui o aquecimento, e isso dá essa interferência. A solução nós não vamos colocar aqui no vídeo, até porque vai demorar e ficar muito longo esse vídeo, né? Mas a ideia seria que nós passamos aqui para controlar a temperatura. Nós vamos mostrar novamente em loco lá em cima na loja. Um outro estudo são essas lâmpadas LEDs que estão aqui embaixo, a T8. E a perda de lumens aqui é bem pequena em relação à perda daquela outra. A razão é muito simples. O João, quando fez, observem que ele deixou a lâmpada totalmente isolada. Ela não está presa a nenhuma parte metálica que aquece, que esquenta, e portanto ela consegue controlar mais a temperatura, e isso dá uma durabilidade melhor ou maior aos LEDs. Então não houve perda de luminosidade. As lâmpadas T8 aqui no piso de baixo tá tão clarinha quanto o dia que instalaram ela. Botando lá para cima, estamos novamente aqui no piso de cima. As duas lâmpadas desta luminária aqui estão funcionando perfeitamente. São antigas, estão gerando menos lumens como deveria, como nós vimos no teste anterior. Só que tem um detalhe: elas estão posicionadas de uma forma que parte da luminosidade gerada, de lux gerado, vira lá para cima. E aí a pergunta que fica é: se essas lâmpadas ficassem expostas, ou seja, se parte dos LEDs gerasse lumens para baixo, o quanto isso iria clarear mais a loja? E aí descobrimos o seguinte: duas lâmpadas lá, como viram no teste anterior, duas lâmpadas lá geram X quantidade de lumens. E ao tirar uma, deveria gerar apenas a metade, já que nós tiramos uma. Mas isso não é verdade. Ou seja, há uma perda gigantesca de lumens ali. Qual é a proposta que o João está dando aqui? Que para sair do calor, que é quem está interferindo na qualidade do fósforo, para sair do calor, fosse uma lâmpada só lá em cima. Essa lâmpada poderia ser até um pouquinho mais de watts, e ficasse afastado daquela parte metálica. Ela está encostada na parte metálica. Além da temperatura gerada pelo próprio consumo de energia, tem também a temperatura externa lá de cima do forro, que também aquece.
essas temperaturas é que está influenciando na capacidade de geração de lúmenes. Aí deixa a boca pra eles. Só finalizando então, vamos lá. Finalizando o trabalho de hoje, foram pegos lâmpadas das lojas de Itaquá, Guarulhos e São Miguel. Há uma alternativa mais complicada que seria a estabilização da rede. Se estabilizar a rede, essas lâmpadas que hoje duram um ano com baixa perda e 1 ano e 2 anos com perda quase total do fluxo de luminosidade, se a gente pudesse estabilizar a rede, essas lâmpadas durariam uns 4 ou 5 anos. Então a proposta inicial seria que fizesse estabilizar apenas uma rede única, estabilizaria apenas uma rede para estudar ela durante uns 5, 6 meses e ver se é negócio estabilizar toda a rede. Mas a solução de imediata seria retirar essas lâmpadas que estão encostadas lá em cima e fazer que haja uma absorção menor de temperatura, já que elas não têm um dissipador. O dissipador natural dela é para dissipar apenas o calor dela e não o calor da calha, ok? Beleza, João? Beleza, tá bom demais, aí tá perfeito.